Somos reféns de uma elite, de uma casta que há milênios domina a população através da manipulação das informações. Temos em mãos as ferramentas para entender e acabar com esse domínio. Meu nome é Felipe Castelo Branco e esse é o Guerras Silenciosas, Armas Silenciosas. Oi pessoal, sou eu aqui de novo. Hoje vamos falar sobre o HAARP e um item muito interessante que é o aquecimento global antropogênico, porque é a notícia, não é, dos últimos dias, tem tudo a ver com o HAARP, porque as pessoas não sabem ainda o que é HAARP, né? Vocês vão saber agora, e tem tudo a ver com essa falácia, essa manipulação escandalosa que a mídia vem fazendo no mundo inteiro. Então vamos lá, HAARP. HAARP é um programa que existe desde os anos 50, ou seja, muito antigo. É um programa de emissão de ondas eletromagnéticas de alta frequência, entendeu? Através de sistemas onde você coloca várias antenas juntas, né? São enormes. O primeiro e mais conhecido fica em Gacona, no Alasca. E você vê o que eles chamam de array, não é? Eles têm assim várias antenas colocadas uma do lado da outra, né, como se fosse um quadrado, né? Isso é gigantesco, gente. Tem o quê? 500 metros, 600 metros, não é? Cada lado. E são centenas dessas antenas. E eles conseguem direcionar essa modulação, essa emissão dessas ondas eletromagnéticas para qualquer lugar. E eles têm também aparelhagens móveis disso daí, que eles são disfarçadas de antenas de radares, não é? E transportadas com navios que vão puxando isso daí, como se fosse uma mini plataforma de petróleo. E essas mini plataformas parecem plataformas de exploração de petróleo no mar, né? Então você vê essa bolotona grande, branca, isso são estações de antenas de HAARP. Vamos colocar dessa maneira, porque daí todo mundo vai entender direitinho. Então o que acontece? São duas propriedades, vamos dizer, específicas, onde o HAARP é muito utilizado e vem sendo utilizado já há 40 anos. Isso é quase que um fato no meio científico, só que eles não falam muito para a população. É óbvio, porque vai explicar como que a gente já tem esse tipo de tecnologia há muito tempo. Um deles é a manipulação do clima. Por incrível que pareça, não é? Parece até coisa de ficção científica, mas não é. E é muito grave isso. Tanto é grave que a União Europeia, a Comissão Europeia, vem questionando os Estados Unidos sobre a utilização de tecnologias de mudança de clima. Porque o que a gente está assistindo hoje no planeta são as famosas mudanças climáticas, né? Mudanças climáticas absurdas, mas que a mídia e os políticos vêm dizendo que tem a ver com o aquecimento global antropogênico. O que é isso? É o aquecimento global pelas mãos do homem, não é? Pela emissão de gases de efeito estufa, não é? A gente não ouve isso daí todo dia na televisão? Pois muito bem, os cientistas, os de ponta no mundo, são totalmente contra esse tipo de consenso. É interessante que eles chamam de consenso. Não existe consenso, ciência é fato, ou é ou não é. Consenso é coisa de política, entendeu? Você chegar num consenso, num acordo, para colocar um certo paradigma, um certo modelo, entendeu? Aí é um consenso. A ciência é diferente, a ciência é em cima de fatos. E os grandes climatologistas, meteorologistas, a grande maioria deles são totalmente, riem até dessa situação. Eu acho que o pessoal mais atento, que vem seguindo ultimamente na televisão, podemos ver, inclusive, meteorologistas da USP, climatologistas do MIT nos Estados Unidos, na televisão, dando entrevistas, falando que isso não existe. Esse negócio de aquecimento global por causa de gás carbônico, essas coisas todas, emissões, não é, de gás carbônico e poluição de indústrias, isso aí é uma falácia, isso não existe, isso é uma mentira. Esse documentário do Al Gore é um documentário falacioso, enganoso, não existe ciência nenhuma ali. Até porque a gente está vendo aquecimento em certas regiões, mas em outras regiões estamos vendo o aumento da camada do gelo, do permafrost, está aumentando, principalmente no sul, no Polo Sul. Que aquecimento global é esse? Entendeu? Então isso daí é uma manipulação da mídia, de políticos, para seguir uma determinada agenda. E o HAARP, onde é que entra nisso? O HAARP,
das suas propriedades é justamente a manipulação do clima. Eles têm essa tecnologia há muito tempo. Eles podem aumentar a potência de furacões. Por exemplo, o Katrina foi um exemplo disso daí, porque o aumento não esperado e muito dramático da potência daquele furacão foi assim uma coisa que chamou a atenção dos climatologistas. Só que esse pessoal, eles recebem, os fundos de pesquisa deles, vêm todos de governos ou de grandes corporações. Então eles têm uma mordaça na boca, entendeu? Eles não podem tocar real, não podem falar a verdade quando se trata de manipulação de uma maneira específica, como o furacão Katrina. Eles sabiam que se tratava de uma manipulação utilizando essa tecnologia do HAARP. Eles sabiam disso, mas não podiam falar por causa dos interesses. Não é? Infelizmente, funciona assim o sistema e as pessoas têm que começar a entender exatamente isso. É muito difícil confiar nas nossas instituições. A gente tem que buscar o conhecimento, tem que ir atrás da informação, tem que procurar entender a situação. Pesquisem sobre o HAARP, vocês vão ver farta informação sobre isso daí, porque é uma tecnologia relativamente antiga. Tem mais ou menos 40 anos, 50 anos de uso. Entendeu? Isso daí é de conhecimento de muita gente. Hein? Então a gente está vendo acontecer isso. Fatos isolados onde comportamentos climáticos anômalos estão acontecendo, mas não é devido ao aquecimento global antropogênico. Isso daí é a manipulação do HAARP, mas também a gente entra em outra situação aqui, que é as mudanças cíclicas que acontecem no planeta Terra. Porque todos os planetas seguem uma trajetória, não é, que nós chamamos de a dança dos corpos. Existe uma trajetória disso daí. Isso daí causa mudanças cíclicas no clima do planeta todo e mudanças dramáticas. Mas isso daí é uma outra história, uma outra situação que a gente vai falar em outro momento. Agora a gente estamos somente falando do HAARP, não é? Então, o HAARP é essa tecnologia que estão utilizando e de uma maneira absurda para criar essas anomalias climáticas, tempestades absurdas muito mais fortes, furacões muito mais fortes, discrepâncias na temperatura que, poxa, que você pode muito bem descrever como se fosse aquecimento global antropogênico, ou seja, eles estão usando esse rótulo de aquecimento global feito pelo homem, causado pelo homem, como um rótulo, entendeu? Para seguir a agenda deles, ou seja, seguir o objetivo que eles querem de manipulação. Por quê? Se vocês analisarem o que acontece a nível governamental e a nível de Nações Unidas, por exemplo, poucos dias atrás, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, que era um acordo, se o pessoal for... Porque é o seguinte, gente, as pessoas não vão ler, elas não se interessam em olhar e ver o que foi dito, o que foi escrito, o que foi acordado em todos esses tratados. Confiam nos políticos, nos seus governantes. Poxa, a gente tem que se interessar de tudo, até para entender o mundo onde a gente vive. No mundo que a gente está vivendo, a manipulação é escancarada. Por que é escancarada? Porque a população não está nem aí, ela está totalmente alienada, ela não vai buscar essas informações. No caso do Tratado de Paris, se você for ler o que tinham medidas ali absurdas de controle e cerceamento, entendeu? De atividades econômicas, entendeu? Tentar cercear também a mobilidade das pessoas, eles estão tentando implementar um sistema de controle à la George Orwell, não é? Lembra do livro 1984, O Grande Irmão, tudo isso aí que eles estão querendo. Eles estão querendo implementar um governo mundial, entendeu? Onde a atividade é toda controlada, entendeu? Onde a liberdade são muito poucas, tudo utilizando o medo para você poder implementar essa agenda. Como? Através dessa manipulação toda do clima. O homem é mau, está poluindo, está destruindo a natureza, nós temos que então diminuir a atividade econômica, controlar a atividade econômica e não sei o quê. Vejam bem, pessoal, como que você pode dominar e manipular as pessoas? Você tem que fazer de uma maneira em que elas não percebam que existe uma manipulação. Por isso, eles utilizam essas tecnologias que são desconhecidas. São tecnologias já antigas, mas desconhecidas da maioria da população.
os mais interessados, os mais curiosos, não é? Os que buscam conhecimento já sabem dessa tecnologia, porque existe farto material comprovando que ela existe, não é? Fartíssimo material. Mas é uma tecnologia ainda desconhecida da maioria da população. Então, o que acontece? As pessoas não acreditam que nós temos hoje uma tecnologia para manipular o clima. Elas não acreditam nisso, a maioria das pessoas. Então, eles utilizam essa tecnologia para criar essas situações de discrepâncias na temperatura, de aumento da força das tempestades, dos furacões, não é? Dos maremotos, inclusive dos terremotos. Porque com essa tecnologia HAARP você pode também criar terremotos, você pode provocar terremotos, não é? Você pode aumentar a intensidade de terremotos que já estejam acontecendo, ou seja, abalos fracos de 3, 4 graus podem se tornar abalos de 6 graus. Eles podem fazer isso. Eles têm tecnologia para isso. Entendeu? Ou seja, o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo criar uma situação de medo na população para que eles possam vir com a solução. É aquela velha regra. Cria o problema e vem com a solução. Eles criaram este problema de aquecimento global, de um clima louco, de não sei o quê, e eles estão vindo com a solução. Mas se a população for estudar, analisar, ver do que se trata essa solução, eles vão ver que é um sistema absurdo de controle da população. Eles estão querendo controlar a população. Isso aí parece coisa de filme, mas não é, gente. Isso é realidade. Isso está acontecendo. A gente está vendo isso também com essa crise dos migrantes, não é? Isso é mundial. O debate chegou aqui no Brasil porque o nosso ministro das Relações Exteriores está começando a fazer mudanças, tentando fazer mudanças na nossa legislação para permitir praticamente a invasão desse pessoal, não é? No nosso país, ou seja, entrar praticamente discriminadamente e entram aqui ainda já com direito de voto, de criar partidos e tudo. Ou seja, o que é isso, gente? Isso está acontecendo também na Europa e também está acontecendo nos Estados Unidos. Por incrível que pareça, as pessoas pensam que o Donald Trump é um louco, racista, nazista, doido, mas não é nada disso. Ele tenta o quê? Proteger o país, segurar o país, porque ele está entendendo o que está acontecendo. Mas essas forças são mais poderosas que os próximos governantes. São grupos poderosíssimos, não é? Muito poderosos, que estão no comando. Não é? A famosa nova ordem mundial, que depois a gente vai falar mais disso, não é? São esses grupos que detêm o poder há milênios. São grupos anônimos, não é? Transversais em todas as áreas, não é? Vamos dizer, da atividade humana, não é? Que controlam tudo. E esse pessoal que manda não são os presidentes. Tanto é que você vê a mudança, não é? Na política desse pessoal. Eles prometem uma coisa e acabam fazendo outra. Entendeu? Então a situação hoje é essa. Nós estamos lidando com grupos poderosos que têm em suas mãos tecnologias avançadas e desconhecidas da população. Então a população não tem como se defender disso. Por quê? Porque não busca conhecimento, não se interessa, não vai buscar saber o que está acontecendo, o que está sendo utilizado, aceita tudo que assiste na televisão. Ele falou que é isso? Então é isso aí. Não vai contestar, não vai buscar conhecimento, não vai procurar saber o que está acontecendo. E a gente está vendo isso daí claramente hoje. A internet, como eu sempre repito exaustivamente, é uma poderosa ferramenta de empoderamento para você, o quê? Buscar conhecimento, formar, não é, a sua opinião das coisas em cima de inúmeras visões, não é? Da realidade, não uma só. E a gente viu isso daí claramente agora, depois que o presidente Trump saiu do Acordo de Paris, que era esse acordo de controle, não é, do clima, para tentar segurar, não é, o aquecimento global, aquela coisa toda. E a gente viu a mídia, não é, as grandes redes, não é, de notícias, CNN, não sei o quê, NBC, BBC, até a nossa Globo News aqui, todos, não é, uníssonos, falando o quê? Não, ele é um maluco, coitado do planeta, o que vai acontecer agora? Como que é isso? Não tem pena, é o único planeta que a gente tem, e vai acabar, e vai encher o mar, e vai não sei o quê, e agora vai ser a catástrofe, o fim do mundo, todo mundo tocando o terror, literalmente. Mas, ao mesmo tempo, a gente vendo o quê? Os cientistas falando que não, gente, isso não existe
crescimento global antropogênico. Vimos inúmeras entrevistas aí pelas redes sociais, até por certos canais de televisão, entendeu? Apresentando raramente até visões contraditórias, com outro ponto, não esse consenso aí que a gente está vendo. Para mim, o mais interessante foi uma entrevista na CNN, se vocês só buscarem aí na internet, vocês vão achar, porque está entupido com esses vídeos aí, porque foi um escândalo, né? Uma entrevista do âncora da CNN entrevistando um senhor, o fundador do Weather Channel. O Weather Channel é o pioneiro dos canais de clima, vamos dizer, de análise de clima, de meteorologia nos Estados Unidos. É um senhor já de uma certa idade, um senhor meteorologista, né, climatologista, e foi brigando com o cara. Isso aí é uma coisa política, isso é um ato político, não existe prova científica afirmando que está acontecendo um aquecimento no planeta por culpa da intervenção humana, não é? De tecnologias, de gases, de emissão de gases de efeito estufa e tudo mais. Não existe isso, foi um pau comeu ali, os dois batendo boca, isso a gente viu claramente, né? Agora, quando a gente sabe que existe uma tecnologia como a HAARP que pode causar esses efeitos climáticos absurdos, e aí você começa, opa, peraí, não vou acreditar em que estão me falando, deixa eu saber mais sobre isso. Então, pessoal, vamos buscar conhecimento, vamos procurar, utilize a internet como instrumento poderosíssimo de informação para você formar sua opinião, seu entendimento, seu nível consciencial. Você é independente, entendeu? De qualquer influência externa. Você pode buscar, beber de várias fontes, analisar, pensar, queimar fosfato, e você vai ver a realidade que você se encontra, não é o que você acha que é e não é o que a TV está mostrando. Beleza? Isso aí, até a próxima.